voltamos novamente e vamos dar continuidade ao nosso diálogo. Já falei anteriormente que nós estaremos encerrando essa disciplina logo no início de junho, né? A gente tem a primeira aula, depois tem a segunda, tanto na G1 como na G2. Na G1, a gente encerra numa data, na G2 encerra em outra, tá certo? Tem uma que vai cair aí no dia 11, que era para cair no dia 11, vai ser só dia 18. Portanto, a gente cumpre o nosso papel de estar fazendo, dentro dessa disciplina tão importante, que a gente discutiu tanto sobre planejamento, política, avaliação, tudo dentro da educação. Tivemos aí, estudamos a Constituição, a LDB, a história da educação, e foi maravilhoso. E maravilhoso a gente ainda fletar lá com a educação dos jesuítas. A gente fletou que os jesuítas começam aqui em 1547, aí depois ficam até 1772, o Marquês de Pombal vem, desfaz tudo, e a nossa educação, depois com a chegada da família real, é evidente que houve algum avanço, porque havia um interesse para educar os filhos da aristocracia que vinha ali naquele momento, naqueles 3 navios que os ingleses fizeram a travessia da família real, tinha de 14 a 16 mil pessoas. Há essa discussão entre os historiadores, se de fato tinha 14 ou 16 mil pessoas. Tinha até um quarto navio que não conseguiu sair, que foi com uma coleção muito grande. Só parte da coleção de livros vieram, outras ficaram na beira do cais, que depois foram resgatadas e tudo. Tudo o Dom João VI morrendo de medo nas bases do Napoleão. Mas com a chegada dele aqui em 1808, ele foi estruturando algumas questões da educação. Quando vai embora, e que fica o seu filho Dom Pedro I, que faz a primeira Constituição, preconiza que a educação é um direito de todos, mas depois refaz, e tudo isso fica somente no papel. Até o que os jesuítas tinham feito, de Pombal como primeiro-ministro havia também encaminhado, fazendo os primeiros concursos públicos, depois ficou muito estagnado, sofreu muito a educação. Vem depois de Dom Pedro I, Dom Pedro II, que já assume ainda menino e é comandado por muitos anos por outros, seus conselhos, que ali mandavam e desmandavam, os mesmos que anos depois, figuras que anos depois deram o golpe e montaram a república. Não estou aqui defendendo a monarquia de maneira alguma, estou só fletando com a história, né? Fletando aquilo que a gente fletou na sala de aula. E, por isso, um pouquinho de água para aliviar a garganta. Por isso, a educação brasileira, o Dom Pedro II tinha até um zelo maior pela educação do que o Dom Pedro I. Trouxe algumas invenções, quando foi lançado, ele trouxe também a primeira vez, ele trouxe as gráficas, ele vai trazendo aos poucos, monta o museu, bibliotecas e monta outras coisas, escolas, as belas artes, vai fazendo alguma coisa. É claro, ele era um sujeito muito culto, acabou sendo um amigo de Victor Hugo, rapaz, autor dos Miseráveis. Victor Hugo no início até, você é imperador, quero nada, eu não quero ser seu amigo não.
E ele insistiu pela amizade e acabou sendo amigo. E foram amigos até o final da vida, né? Até quando ele saiu daqui, pouco tempo depois ele morre. Mas o amigo que ele tinha, várias correspondências e coisas, Dom Pedro II, foi justamente o Victor Hugo. Mas isso é uma outra história. E a gente segue aqui falando da questão do que serve um artigo científico. Tá? Tipo e gêneros de artigo científico. Vamos voltar lá, porque passou muito rápido, né? Tipos e gêneros de artigo científico. Vamos lá. Quando você, já lá nos seus objetivos, na sua introdução, descobre o problema, aí tá beleza. Descobriu o problema, né? Descobriu o problema. Sabe qual é o problema do artigo, aí depois você vai esmiuçar como aquele problema nasceu, como ele se desenvolve, como ele se perpetua, como ele ainda está entranhado ali no meio. Estou falando especificamente, se é um caso da educação, porque ele está entranhado. Quando você descobre ele todinho, aí você vai para as causas dele, o que é que causa ele. Aí, suponhamos que no seu artigo científico você queira debater ele mais profundo. Você queira dizer assim, poxa, te devia, nesse momento que encontrou o problema, vamos conversar agora, os objetivos. Vamos lá dentro dos objetivos, que é na sua metodologia, dentro do seu objetivo, os objetivos, vai no objetivo vamos geral, saber o que é que você quer com com aquele problema. Aí você vai saber se você vai querer combater ou não, ou vai querer só discutir ele. Quer combater? Aí você vai colocar no seu objetivo específico, no seu objetivo geral. Aí depois os objetivos específicos, os caminhos que você vai buscar para discutir e para combater. Lembrando que cada objetivo começa com um verbo. Tentar entender, fomentar, descobrir, ou então alavancar e assim sucessivamente, né? Aí você vai fazer uma revisão da literatura nesse momento, dentro dos objetivos. Aí você vai depois buscar uma justificativa dentro do método que você vai estar usando. Nessa hora aí, você pode estar dialogando com os teóricos, não tem problema nenhum. Já pode estar dialogando. Passou da introdução, a introdução se alongou, aí foi para o método, aí o método depois vamos para metodologia científica, que é a revisão da literatura. E você vai, se o seu problema é da educação, vamos aí buscar grandes teóricos. O que é que vai dizer o Bagno sobre a falta de leitura dentro de uma sala de aula? O que é que o Bagno diz? Vamos entender o que é que ele diz. Ele vai entender, às vezes ele vai discutir uma escola lá do interior do Paraná, ou então de Pernambuco, ou de outro local. Aí você, poxa, eu não estou satisfeito só com o Bagno, não. Eu vou querer entender o que diz a Marilena Chauí. Eu vou conversar com ela também. Você vai ler o que está dizendo a Marilena. Pesquisa em algum livro, artigo que a Marilena desenvolveu sobre a ausência de leitura em sala de aula, o que é que ela pode trazer e o que de bom a leitura pode trazer. Você está discutindo ali, já está discutindo. Viu lá, escreveu um pouquinho, bota o pensamento da Marilena Chauí, recua, dá uma recuadazinha, pá, vai fazendo isso, vai discutindo com profundidade. Aí diz, mas só a Marilena, ela não vai me dizer isso, não. Eu vou querer conversar com Rubem Alves, saber o que é que o Rubem Alves acha da leitura dentro da sala de aula. Aí você vai lá dialogar com o Rubem Alves. Aí o Rubens vai falar o que é que ele... Professor, mas como eu vou dialogar com esse homem? Se eu nem conheço esse homem, lendo o que ele diz sobre isso.
Aí você vai poder entender um camarada muito, Antônio Cândido, também. Aí, poxa, eu quero conversar com o Antônio Cândido, que é muito respeitado dentro da literatura. Ele discute muito sobre a educação. O que é que Michel Foucault vai dizer também? Um filósofo? Sim, um filósofo. E sociólogo da primeira hora, o que é que ele vai dizer sobre a leitura dentro da sala de aula? Aí você vai entender o que é que Michel Foucault vai fazer. Aí você pode buscar também lá em Rousseau. Rousseau é quem começa a literatura infantil, começa a discutir. Aí eu vou buscar também em Rousseau. Vou buscar também. O que é que o Ziraldo, autor do Menino Maluquinho, discutiu a educação? Discutiu. Quando ele escreveu O Menino Maluquinho, ele estava preocupado com a educação, sim. Então vamos discutir o que é que Ziraldo quer dizer com a educação, com leitura dentro da sala de aula, com rodas de leituras, com a interpretação de texto, a visão de mundo. Aí quando fala na visão de mundo, aí você se remete logo ao mestre Paulo Freire, né? Aí, poxa, por que o Paulo foi tão assim citado em relação à visão de mundo, de como a gente deve desenvolver o mundo? Porque o Paulo, quando ele olha um livro como esse, ele diz, livro, o nome livro. Como é que é? Aí ele vai pegar todos os ditames. De que é feito o livro? O livro é feito de papel. Como nasce o papel? O papel, aí ele vai dizer de onde nasce, da planta. Quem plantou a planta? Quem deu a força do trabalho? Quem desenvolveu? Aí então ele vai fazer até o livro chegar aqui, até chegar nesse ponto bem aqui que chegou, todo certinho, só para o leitor pegar, comprar, ler, depois entender, ou então só guardar lá na estante. Tchau, guardei lá na estante o livro. Mas ele vai dizer todo esse processo, porque que a palavra livro existe, e como ele foi construído, o processo, o trabalhador da gráfica, o trabalhador da revisão, o trabalhador que construiu o livro, é todo esse posicionamento de saber de como as coisas estão nascendo. Então são homens como esse que, dialogando, você vai entender a questão de cada palavra, a questão de cada significado, a questão de cada momento em que se passa dentro de uma sala de aula, o que se passa durante uma aula e o que se passa na construção que você está desenvolvendo no seu artigo científico. É dessa maneira que você vai conseguir compreender a profundidade de cada coisa que você vai identificando, as fontes que você vai buscando, as explicações que você vai desenvolvendo, se a fonte, se o material que você está ali usando, se são fontes primárias ou secundárias, de como você vai dialogar, os resultados que isso vai causar, o resultado que isso vai causar. Então, é esse processo todo que vai levando você na elaboração e a presença do método científico utilizado no estudo ou pesquisa em relação ao objeto analisado, com o intuito de alcançar as provas necessárias, a sustentação dos resultados obtidos, que já está aí no texto. Quanto ao estilo, são duas as formas de apresentação, independente do destinatário, a área de atuação conforme especificada a seguir. Mas a gente vai já para o intervalo e a gente volta explicando isso. É só 2 segundinhos. Pai bola.